Pessoal, continuando então, nós vamos para a nossa sexta videoaula. Então, na videoaula anterior, eu terminei, aquela videoaula falando de ângulos complementares. Agora, pessoal, nós vamos falar de ângulos suplementares. Certo? Então, falamos de ângulos complementares. Agora eu vou ser um pouco mais rápido, né? Senão demora muito. Eu só posso gravar 30 minutos e a gente já tem ideia de ângulos complementares. A ideia é a mesma. Quando que dois ângulos são ditos complementares? Quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Agora, pessoal, quando que eles são suplementares? Quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Tranquilo? Então a ideia é o seguinte, imagina que você tem um ângulo, aqui está o vértice do ângulo, isso aqui é o lado do ângulo, e o outro lado é a mesma reta, como eu já disse para vocês, certo? Então aqui está meu vértice, ó. Então, se os dois lados do ângulo estiverem contidos, foram semi-retas de uma mesma reta, então nós vamos formar aqui nosso famoso ângulo raso, ó. Nosso ângulo que mede quanto? 180 graus, ok? Eu vou pegar esse ângulo agora de 180 graus e vou dividi-lo em dois, por exemplo, assim. Pronto. Então eu vou pegar aqui um ponto chamar de A, pegar aqui um ponto chamar de B. Então eu tenho o ângulo AOB, que é o ângulo raso. E vou pegar aqui nessa outra semi-reta um ponto C. Aí eu tenho dois ângulos AOC e COB. Bom, pessoal, se eu pegar esta medida aqui e se eu pegar esta medida aqui, se eu juntar os dois vai dar o ângulo original, que é o ângulo raso. Ok? Então, se eu somar os dois, vai dar 180 graus. Nesse caso aqui, então, a medida do ângulo AOC somado com a medida do ângulo COB vai ser igual a 180 graus. Aqui. Certo? Se isto acontecer, eu falo que esse ângulo AOC e COB são... Se isto acontecer, se a soma dos dois, o que eles são? São os dois ângulos, né? São o quê? Suplementares. Claro, no caso, o ângulo AOC e o ângulo COB. Esses dois ângulos aqui são suplementares. Por quê? Porque se eu somar os dois, vai dar 180 graus. Por exemplo, esse aqui mede 70 graus, que é um ângulo agudo pelo meu desenho, e esse aqui mede 110 graus. 110 com 70 vai dar 180 graus, que dá meia volta certinho. Ok? É isso que significa ângulos suplementares. Não vou bater muito, porque eu já bati bastante nos ângulos complementares, que a ideia é a mesma. Tá? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho dois ângulos agora, vou colocar aqui, ó. Estou mudando um pouquinho a forma de colocar para vocês irem se acostumando. A medida do ângulo AOB é igual a 20. A medida do ângulo coloquei AOB, não, que é AOC aqui, certo? E aqui eu vou colocar COB. Eu quero que esses dois ângulos sejam suplementares, certo? Quero que eles sejam suplementares. Se esse mede 20, esse vai ter que medir quanto? 160 graus. Já que eu quero que eles sejam, esse ângulo AOC e COB sejam suplementares. Então, se um mede 20, o outro tem que medir 160. Porém, se esse daqui medir X, quanto que mede o outro para que eles sejam
suplementares. A mesma ideia dos complementares. Vai ter que ser 180 graus menos x. Tudo bem? Então, se um ângulo mede x, o outro, para que eles sejam suplementares, tem que medir 180 menos x. Ele vai medir o que falta para chegar em 180. E essa expressão a gente representa assim, 180 menos x. Certo? Então, quem que é esse 180 menos x? O que essa expressão representa para mim? Ela representa o suplemento de um ângulo. O complemento, pessoal, é 90 menos x. O suplemento é 180 menos x. Não esqueçam disso. Por quê? Porque para que dois ângulos sejam suplementares, suas medidas juntas têm que dar 180. Então, se um é x, mede x, o outro é 180 menos x. Tem lógica? Ok? Tá? Se você tem 10 reais, você deu 2 reais para alguém, quanto que ficou? Ficou 10 menos 2, que é 8, claro, essa é a ideia. Tá? Se tudo é 10, se tem 2, o restante é 8. Então, se um mede x, o outro é 180 menos o x. Ok? Se um mede 20, o outro é 180 menos 20, que é 160. Aqui eu consegui falar que é 160 porque eu sabia. Então, aqui eu estou diante de um caso particular. Aqui eu estou generalizando. Tranquilo? Eu generalizei. Então, vamos lá. Isso tem que ficar bem claro. O suplemento de um ângulo, 180 menos x. O complemento de um ângulo, 90 menos x. Essas expressões a gente vai utilizar para resolver problemas. Tranquilo? Pessoal, como nós estamos falando de... estou fazendo vídeo aulas, tem que ser um pouco rápido, tá? Eu não vou falar de ângulos replementares. A ideia é a mesma, depois vocês pegam os slides e dêem uma olhadinha, certo? O mais importante para a gente é falar de complementares e de suplementares. Mas o que são ângulos replementares? Ângulos replementares são ângulos quando eu somo os dois, né? Quando eu somo as medidas dos dois, dá 360 graus. Replementares. Ângulos replementares são quando que eles são ditos replementares? Quando a soma de seus ângulos, quando as suas medidas somadas for igual a 360. Vamos rever, ó. Complementares, soma 90. Suplementares, soma 180. Replementares, soma 360. O complemento de um ângulo, 90 menos x. Está aqui, né? Aqui, ó, 90 menos x. O suplemento de um ângulo, 180 menos x. E o replemento de um ângulo, 360 menos x. Tranquilo? Ok, dá uma olhadinha nos slides. Vocês são espertos, é só processar essas informações. Ok? Não é complicado, tá? A gente... só processar as informações, a gente já tem uma boa ideia, né? Bastante coisa trabalhada para resolver os problemas. Eu vou fazer o seguinte, antes de continuar trabalhando essa parte teórica, eu vou pegar os slides de vocês, que tem lá alguns exercícios, e eu já vou fazer um problema com vocês, aproveitando essa ideia nossa, tá? Até porque na nossa APC número 2, vocês vão ter que fazer atividades, tá? Então, vai ter uma avaliação e na avaliação vão ter problemas com isso aqui. Para que servem os slides, os exercícios que estão no slide? Não é para me devolver, isso aí é para você treinar, para você fazer, para você resolver no caderno. Não vai me devolver nada disso aqui. É para deixar no caderno como se você estivesse numa sala de aula fazendo os exercícios, ok? A nossa avaliação vai ser lá no Google Forms, tranquilo?
Eu estou aqui no slide número 26, pessoal, ó, e tem dois problemas, tá? Não são problemas tão simples. Tanto é que o primeiro é da PUC. Então, não são problemas tão simples, ok? Os problemas que estão aqui, nem todos são tão simples. Tem muita coisa, pessoal, para ser estudada. Muita mesmo, tá? Então, muita coisa mesmo, tá? Vamos lá, ok? Primeira questão, vamos lá. Localizado, slide número 26. O dobro do complemento de um ângulo, ó, complemento de um ângulo, é igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. A medida do ângulo é igual a... Então tá aqui. Se eu não sei o que é complemento, se eu não sei o que é suplemento, é óbvio que eu não vou conseguir resolver o problema. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu vou ter que montar uma equação para resolver este problema. Gente, toda vez que eu for resolver um problema de matemática, eu tenho que montar equações, ok? Eu tenho que montar equações. Então, uma equação é uma igualdade. Nessa igualdade vai aparecer algum termo desconhecido. O termo desconhecido é o que nós chamamos de incógnita. E resolver o problema é encontrar esse valor. E quem que é esse valor? É a medida do ângulo. A medida do ângulo é igual a que ângulo? Não sei. Se eu não sei, eu posso chamar a medida desse ângulo de x. Então, vamos nos organizar? Então, existe um ângulo que eu não sei qual é a medida dele, tá? Então, questão número 1 está aqui. Eu não sei qual a medida dele, por isto, vou chamá-lo, eu vou chamar a medida de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, medida do ângulo. Vou representar o x. Não vou colocar x grau, tá? Pessoal, já sabe, estamos trabalhando com um ângulo, claro, é x grau. Tranquilo? O que mais que o problema fala? Complemento de um ângulo. Então, o complemento deste ângulo. Então, o complemento. Eu vou colocar para vocês entenderem o complemento deste ângulo, desse ângulo. Que ângulo? O ângulo x. O complemento dele. Se ele é x, quem é o complemento dele? 90 menos x. O ângulo é o que nós queremos descobrir. Estou chamando de x. O complemento desse ângulo, 90 menos x. E o problema fala do suplemento desse ângulo. Então, vamos lá. Como é que eu represento o suplemento desse ângulo? O suplemento do ângulo, o que é? 180 menos x. Vamos lá? Então, ó, o dobro do complemento de um ângulo. Então, já encontrei uma expressão matemática para representar o complemento de um ângulo. Então, o complemento de um ângulo é 90 menos x. É igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. O suplemento desse ângulo é 180 menos x. E o ângulo é x. Então, tem todas as representações simbólicas. Peguei o meu texto, estou representando por símbolo. O que eu vou fazer agora? Montar a equação. Onde que está a equação? É igual. Alguma coisa é igual a outra. Se eu não tiver essa igualdade, pessoal, não vou conseguir resolver a equação ou o problema. Está comparando alguma coisa com alguma coisa. Então, o que está dizendo? O dobro do complemento de um ângulo é igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. Ou seja, o dobro disso daqui é igual à quinta parte disso daqui. Como que eu represento o dobro? Como é que eu obtenho o dobro? Multiplicando por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 90 menos x. O dobro, 2 vezes, aqui, claro. Dobro do complemento. Está no texto. É igual
a quinta parte do suplemento dele. Como é que eu obtenho a quinta parte? Dividindo por 5. Eu vou ter que pegar o suplemento dele e dividir por 5, senão eu não tenho a quinta parte, pessoal. Calcular a quinta parte é dividir por 5. Calcular a quarta parte é dividir por 4. Calcular a terça parte é dividir por 3. Calcular a metade é dividir por 2. Então, eu disse que o dobro do complemento que está aqui, a expressão matemática que representa o complemento, é igual à quinta parte do suplemento. Então, eu vou ter que pegar o suplemento, que é 180 menos x, e dividir por 2. Claro que eu vou escrever em forma de fração. Tá aí, montamos a nossa equação. E com uma equação montada, é só trabalhar ela, resolver essa equação, a equação do primeiro grau, eu estarei achando o valor do x, que é a medida do ângulo do exercício. Tranquilo? Tudo bem? Como que resolve essa equação? Não é uma igualdade, tá? Então aqui eu tenho 2, ó, no segundo membro que está dividindo. Eu vou passar ele para cá multiplicando, ok? Tranquilo? Ó, o 2 está lá no segundo membro dividindo tudo que está lá. Pessoal, eu não vou utilizar muita formalidade, que nós não temos tempo para isso, ok? Vou usar aqui a nossa prática, né? O dia a dia, o que o pessoal está acostumado a fazer. Esse 2 está lá no segundo membro dividindo, eu passo ele para cá multiplicando. Ele vai vir para cá multiplicando, certo? Vai multiplicar. Quem? O 2 que já está multiplicando. Então, 2 vezes 2, 4. Quando eu faço 2 vezes 2 dá 4, esse 2 vai multiplicar o que está entre parênteses, e esse 2 aqui também vai multiplicar o que está entre parênteses, porque quando eu faço 2 vezes 2, esse 2 vai ficar aqui dentro. Ok? Vai ficar 4 vezes 90 menos x, que é igual a 180 menos x. Uma equação do primeiro grau, tá ok, pessoal? O 4 você distribui ele, está multiplicando os dois, então vai ficar 360 menos 4 vezes x, 4x, que é igual a 180 menos x, certo? Vou fazer o seguinte, né? Para a gente não ficar aí com termo negativo, vou passar o menos 4x lá para juntar com o outro x e o 180 eu passo para cá, tranquilo? Então, 360 menos 180 graus igual, aqui eu tenho menos x, o menos 4 passa para lá, com a operação inversa, está subtraindo, passou somando, ok? Gente, equação do primeiro grau. 360 menos 180, que vai dar 180. Igual, menos 1 mais 4, você deve 1, paga 4, fica com 3x. Certo? Meu objetivo é quem? O x, que é o motivo do meu problema. Portanto, o 3 que está multiplicando o x passa dividindo. Então, eu vou pegar 180, dividir por 3 vai me dar o x. E 180 dividido por 3 dá quanto? 60 graus. Então, 60 graus é o nosso x. E resolvido o problema. Portanto, x é igual a 60 graus. Perceberam, pessoal? Por isso que eu precisava fazer toda aquela parte teórica, que às vezes fica um pouco confuso, né? Porque é muita informação. E eu faço as videoaulas sem roteiro, né? Eu vou falando, claro que eu tenho os slides para seguir, né? Claro, não deixa de ser um roteiro, mas né, eu tenho que pontuar o que é importante, o que é principal. Então, se a gente não sabe o que são ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Tranquilo, pessoal? Tá aí? Muito bem. Vamos para o próximo, para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, acho que tem um grau de dificuldade um pouco maior, certo? Ó, o suplemento do complemento de um ângulo excede em 80 graus o complemento desse ângulo.
complemento do dobro da medida do ângulo. Acho que ia falar aqui o complemento, né? Tá faltando aqui. O complemento do dobro da medida do ângulo é igual a... Então, veja, é um problema um pouquinho trabalhoso, porque está muito confuso isso daí, certo? Tá? Então, tem que ficar, vamos tentar clarear isso daqui, a gente não consegue resolver o problema. Então, diz, o suplemento do complemento de um ângulo excede, é o que tem a mais, em 80 graus, o complemento desse ângulo. O complemento do dobro da medida do ângulo é... Bom, claro que nós temos que ir atrás desse ângulo. Senão eu não consigo resolver nada, porque na verdade ele quer o complemento do dobro da medida do ângulo. Então tem que saber quem é o ângulo, depois calcular o dobro da medida do ângulo e depois calcular o complemento do dobro da medida do ângulo. Mas a primeira coisa é calcular esse ângulo. Então, mesma forma, certo? Questão número 2. Então, vou colocar aqui, né? O ângulo. Pronto. O ângulo. Então, esse ângulo mede x. Certo? Aí ele diz, ó, o complemento de um ângulo. Então, complemento do ângulo. Complemento do ângulo. Desse ângulo, certo? Só estou me organizando aqui. Lembra que eu não tenho nada pronto, ok? Se o ângulo é x, o complemento dele, quem é? 90 menos x. Tranquilo? Agora vamos lá. O suplemento do complemento é o suplemento disto daqui, ó. Então, ó, suplemento do complemento. O suplemento não é 180 menos o ângulo? Só que agora é suplemento do complemento, é suplemento disto daqui, ó. Então vai ficar o quê? 180 menos o complemento. Ó, suplemento é 180 menos o ângulo. Mas não é o suplemento do ângulo, é o suplemento do complemento. É o suplemento disso aqui, ó. Então fica 180 menos quem? 90 menos x. 180 menos esse daqui que é o complemento. Então, quando eu subtraio de 180, eu estou calculando o suplemento. Certo? Muito bem. Aqui, excede, pessoal, é o que passa, é o que tem a mais, certo? Vamos supor o seguinte, que a sua idade excede a do seu irmão ou da sua irmã em 2 anos. Significa o quê? Que você é 2 anos mais velho do que, ou mais velha do que ele, ou do que ela. Tá? Então, ó, a sua idade excede a do seu irmão ou da sua irmã em 2 anos. Quantos anos você tem? 2 anos a mais do que a idade do seu irmão. Ok? Então, seu irmão mede quanto? X. Então, quanto que você tem? X mais 2. A idade do seu irmão mais 2 dá a sua. Entendeu? Cuidado com isso, hein? Tá? Vamos lá, vamos montar o nosso problema então? O suplemento do complemento, que é esse daqui, 180, tá aqui, menos 90 menos x, isso aqui é suplemento do complemento, aqui ó. O suplemento do complemento excede em 80, então isso daqui vai ser igual o complemento desse ângulo, que é 90 menos x mais 80 graus. É esse daqui que excede este. Então, este daqui mais 80 dá esse daqui. É que eu falei. Se a sua idade excede a do seu irmão em 2 anos,
Então, a idade do seu irmão mais 2 vai dar a sua idade. Entenderam? De novo, ó. O suplemento do complemento de um ângulo. Então, isso daqui é o suplemento do complemento. Quem é isso daqui? Ele é igual ao complemento do ângulo mais 80. Porque isto é igual a isto mais 80. Para esse cara aqui ficar igual a esse, tem que somar 80 aqui. Para eles poderem ficar o quê? Iguais. Cuidado com isso que é um pouquinho complicado. Pronto, pessoal. Montamos a nossa equação. Agora é só resolver essa equação, ok? Cuidado com esse sinal de menos aqui. Menos que vem antes dos parentes. E por que tem parentes? Porque é uma expressão de 2 termos. Tem o sinal de menos, que eu vou subtrair os 2 termos, tá? Então vai ficar 180 menos 90 graus, menos, e menos vezes menos, é menos este e menos este. Ó. Menos vezes menos dá mais, então mais x. Cuidado com isso, hein? Matemática é rigorosa se você vai fazer os cálculos. Né? Vai usar os fundamentos matemáticos. Sem fundamento você acaba se perdendo tudo. Tem que tomar muito cuidado com a linguagem, com a escrita, com a notação matemática, tá, pessoal? 90 graus menos x. Eu poderia ter somado aqui, como eu estou falando de caneta, né? O 90 com 80, claro que eu posso somar já. Tranquilo? Muito bem, então vamos lá. Ó, 180 menos 90 dá 90, ok? Tudo bem? E agora vai ficar fácil para a gente, ó. Por quê? Ó. Tá. Só um minutinho aqui. 180 menos 90 dá 90. Ficou 90 mais x. Certo? Tá. Isto, deixa eu ver se está certo aqui. Esse 90 aqui, pessoal, ó. Aqui tem um sinal de igual, ok? Aqui ficou 90, é que eu tô pensando aqui para não ter que fazer muita passagem. Isso aqui não é um sinal de igual? Do lado de cá não tem um termo que é 90? E do lado de lá não tem um termo que é 90? Então eu vou cancelar. Eu tiro 90 de um lado, tiro 90 do outro, e a igualdade continua. Então eu vou cortar esse 90 com esse 90 aqui. Ok? O princípio da igualdade. Eu tirei 90 de um lado, tirei 90 do outro lado, ficou tudo igual, sem problema nenhum. O que ficou aqui? X. Esse menos x passa para cá, certo? Esse menos x passa para cá. Vem mais x, então fica x mais x, que é igual a quanto? A 80. X mais x dá 2x, 2x é igual a quanto? 80. Certo? Meu objetivo não é x, portanto x, aqui vocês não estão vendo, né? X igual a 80 graus dividido por 2. 2 está multiplicando, passou dividindo. Portanto, x igual a 40 graus. Ok? Quem é esse número, então? O número é 40 graus. Então, o ângulo mede x graus. Tranquilo? E achamos para x 40 graus. Mas vamos lá. Ele quer o complemento do dobro da medida do ângulo. O ângulo a gente já viu que é 40. Então, ó, x igual a 40. Dobro dx, que vai ser o quê? O dobro de quem? De 40, que é igual a quanto? 80. O complemento do dobro da medida do ângulo. Então, o dobro da medida do ângulo. Aqui, ó. O ângulo mede 40 graus. O dobro de x, que é o dobro de 40, é 80. O que ele quer agora? Ele quer o complemento dele, ó, o complemento do dobro. Então, vou colocar aqui, ó, o complemento do dobro. Qual que é o dobro? 80. Qual é o complemento do 80? Não é o que falta para chegar a 90? Se 1 é 80, o complemento de 80 é quanto? 10. Por quê? Porque 80 mais 10 dá 90. Então, o complemento do dobro do ângulo, a gente trabalhou para poder achar o ângulo que é 40. O dobro do 40 é 80.
O complemento do 80 é o 10. Essa daqui, então, é a nossa resposta. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil essa aula. Vocês precisam fazer esses problemas. Eles não estão simples, estão trabalhosos. Tem que saber interpretar. E claro que como é que eu vou interpretar um problema se eu não sei o que é ângulo, se eu não sei o que é complemento, se eu não sei o que é suplemento, se eu não sei montar a equação. Então vamos trabalhar essas ideias, tá, pessoal? E isto demanda prática, muita prática, ok? Espero que tenha sido útil. A gente volta, portanto, com outros exercícios, ok? A gente volta com a continuação do estudo da geometria plana e, consequentemente, com outros exercícios. Até mais, pessoal.